Chega de nãos na sua vida, aqui é sim, sim, dá para aprender, sim, é pouco tempo e sim é divertido. Vem com a gente, carecas de saber! Oi, seres humanos, tudo bem com vocês? Meu nome é Marta. Hoje a gente estamos assim, né, fazendo uma coletânea aí da questão da poluição, tá? E hoje, especificamente, a gente vai bater um papo muito legal sobre a destruição da camada de ozônio e o efeito estufa, que eu vou colocar aqui entre aspas, né? Porque esse efeito estufa tem, assim, um monte de senões aí de pesquisadores e tal, mas que quando você fala no Enem, quando você fala nos vestibulares, ainda existem questões falando especificamente do efeito estufa, tá? Claro que a gente vai ter algumas discussões, algumas ideias diferentes aí, mas vamos ver pelo menos o que temos até hoje, né, como certo aí das coisas que estão acontecendo no nosso ambiente, tá? Tanto a destruição dessa camada de ozônio como a questão do efeito estufa estão diretamente relacionados a agressões que o ser humano tem feito ao planeta. Por quê, gente? Porque nós estamos utilizando uma série de mecanismos, né? Que estes mecanismos geram um poluente e esse poluente pode, de alguma maneira, afetar o nosso ecossistema ou a nossa biosfera, tá? Então, vamos entender primeiro um pouquinho o que é essa camada de ozônio que nós temos aí circulando, né? O nosso planeta está aqui e a camada de ozônio ela está aqui ao redor do nosso planeta, tá? Gente, essa camada de ozônio é uma camada de gás, obviamente, né? O ozônio é aquele O3, certo? Que quando você tem o oxigênio O2, o gás oxigênio na atmosfera, raios solares podem fazer o quê, gente? Podem fazer com que esse O2 ligue-se a mais um oxigênio e se torne, então, o ozônio. Esse ozônio é uma camada que nós temos revestindo o nosso planeta e é uma camada extremamente importante. Por quê? Porque é uma camada que vai filtrar os raios ultravioleta, certo? Lembrando que raios ultravioleta, eles têm uma capacidade muito grande de provocar modificações nas nossas células, tá? Onde nas nossas células, gente? Dentro do núcleo e alterando o nosso DNA. Quando ocorre uma alteração do DNA, nós temos como consequência, por exemplo, o desencadear da formação de um tumor ou de um processo cancerígeno, tá? Então, nós temos aqui como se fosse um grande filtro solar, nós temos aqui revestindo o nosso planeta essa camada de ozônio que já foi criada há X tempos atrás aí, né, que nós temos ao redor do nosso planeta, nos protegendo contra esses raios ultravioleta, tá? Gente, raio ultravioleta, né, raios solares são bons, obviamente, mas você tem que ter o quê, gente? A medida certa, né? Lembra? A diferença entre um veneno e um remédio é o quê, gente? A dosagem, tá? Nós temos que ter a dosagem certa. Bom, vamos lá então. Nós temos aqui no nosso planeta várias situações, né? Entre elas o que, gente? Veículos que liberam poluentes, indústrias que liberam poluentes e nós temos também, né, os aerossóis que são formados, né, são constituídos aí por aquele gás CFC, tá? Que é o clorofluorcarbono e que acontece o que, gente? Esses gases poluentes eles têm, nas últimas décadas, chegado até a camada de ozônio, tá? E quando eles chegam até a camada de ozônio, percebeu-se o quê, gente? Que esses gases, eles estão destruindo esta camada de ozônio, tá? Provocando o quê, gente? O que a gente chama do tal do buraco na camada de ozônio. Este buraco é mais perceptível, principalmente nos polos, tá? E aí, o que acontece? Quando você destrói a camada de ozônio, você está tirando daqui do nosso planeta o quê, gente? Uma camada de proteção. Olha aqui, ó. Da mesma forma que eu fiz aqui com o meu dedo, que eu estou tirando essa camada de proteção do nosso planeta. Quando
quando você tira essa camada de proteção, é a mesma coisa que na praia, quando você vai, passa o protetor solar, você entra na água, esse protetor vai saindo gradativamente, você perde essa proteção. Algo está acontecendo, pode ser o CFC, pode ser esses poluentes atmosféricos, né, de veículos, indústrias, etc. Todos esses poluentes estão aqui e eles, de alguma maneira, estão afetando e provocando este buraco na camada de ozônio. Alguns pesquisadores têm uma ideia contrária a isso, falam que não, né, que na realidade esse buraco sempre existiu. Bom, mas no frigir dos ovos, como diria minha avó, né, nós sabemos que algo está destruindo aí essa camada de ozônio que foi provocado por algum desses poluentes aqui, tá? Tanto, gente, que o CFC foi um gás que foi banido, né, dos aerossóis ou mesmo aqueles gases de refrigeradores, etc., justamente para que eles não estivessem mais sendo lançados para a atmosfera e que chegassem até a camada de ozônio. Bom, sabemos que existe um buraco lá, certo? E sabemos que onde eu não tenho buraco, olhem só, gente, eu vou fazer um rosa bem fortão, onde eu não tenho buraco, o que vai acontecer? O raio ultravioleta, ele bate na camada e ele vai entrar na Terra com uma intensidade menor. E ele vai fazer bem para os organismos, tá? Onde eu não tenho a camada de ozônio, o que vai acontecer? O raio ultravioleta, ele vai entrar com uma intensidade maior e ele vai agredir os seres vivos, tá? E essa intensidade maior é aquela intensidade que ele vai chegar até os seres vivos, como por exemplo nós, seres humanos, tá? E provocar as alterações celulares que eu falei para vocês, tá? Gente, pode até ser que nós tenhamos aí pesquisadores que discutam isso, que falem que essa camada talvez não exista não, né? Não tem esse buraco, que não é o CFC, porque na realidade foi todo isso montado. Pode ser, vocês podem ter ouvido o que for, tá? Muitas discussões. Porém, quando você vai lá para o vestibular, né, o povo ainda está perguntando neste nível aqui, tá? Então, fala-se da camada de ozônio, fala-se que ela é a proteção, porque isso já foi provado, a proteção da entrada desses raios, tá? Sabe-se que existe uma destruição dessa camada por esses poluentes atmosféricos e com a destruição nós temos uma entrada muito mais firme aí, né? Muito mais eficiente desse ultravioleta e que essa entrada desse raio ultravioleta está provocando alterações nas nossas células e nas células, obviamente, de bichos e plantas que são alterados, porque esses raios, a gente já fez uma série de testes, né, e verifica-se que quando a célula ela está recebendo diretamente os raios ultravioleta, ela realmente tem uma alteração no seu DNA, tá? Isso é realmente preocupante, certo, gente? Então, quando se fala de camada de ozônio é isso, né? Você tem que saber que é essa camada, que ela nos protege contra os raios ultravioleta e que nós temos processos, né, humanos que estão provocando, então, a eliminação desses gases na atmosfera. Esses gases estão chegando e detonando com essa nossa camada aqui, beleza? Fiquem aí porque a gente vai falar um pouquinho sobre o efeito estufa. Seres, olhem só. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o efeito estufa, né? Que eu vou botar aqui entre aspas para vocês, eu vou explicar por quê, tá? Bom, o que acontece, gente? É bom nós lembrarmos o seguinte, que o planeta Terra, né? Então aqui estou representando o quê? A camada da atmosfera e tudo que tem embaixo, né? Na superfície do planeta Terra, tá? Então, esta superfície do planeta, na realidade, nós precisamos da manutenção da temperatura até para que nós possamos sobreviver aqui em cima, tá? Se a gente não tivesse uma camada desses gases do efeito estufa, a temperatura do planeta, assim que ficasse longe do Sol, nós perderíamos essa temperatura e nós não teríamos condições de vida aqui em cima do planeta, tá? É uma coisa bem interessante isso, né? Porque lá
lá muito antigamente, quando nossa atmosfera estava se formando, nós não tínhamos CO2 na atmosfera. Não tínhamos até metano, mas não tínhamos CO2. E aí o que acontecia, gente? À medida que o planeta esquentava, ele também esfriava muito rápido, tá? E nós não conseguíamos manter uma situação interessante de vida nesse planeta, principalmente em cima da superfície, tá? Se você está falando de ambientes aquáticos, ainda é uma coisa, mas quando você fala em cima da superfície, em ambientes terrestres, é muito complicado se você tem uma variação de temperatura muito grande durante o dia e durante a noite, né? Imaginou, durante o dia fazer, sei lá, 50 graus e à noite fazer menos 40 graus. Isso, gente, não tem ser vivo que consiga sobreviver a tudo isso, tá? Então, o que aconteceu? À medida que a gente começou a respirar aqui no planeta, a ter queimadas por uma série de motivos, tá? Nós tivemos o quê, gente? Uma adição desse CO2 muito maior e nós conseguimos fazer uma camada da atmosfera que conseguia manter, que consegue até hoje manter a temperatura e nós temos uma coisa assim mais uniforme, né? Guardadas as devidas proporções de inverno, verão, outono, tá? Nós temos o quê, gente? Nós temos uma variação pequena dessa temperatura ao longo do dia. Isso tudo contribuiu muito para a nossa vida aqui na Terra, tá? Contribuiu muito, não só para o ser humano, como para outros animais. E nós nos adaptamos com essas variações que não são muito grandes. Óbvio, né? Se você falar assim, Marta, eu moro aqui em São Paulo, de manhã tá 30 graus e à noite tá 15 graus. Tá bom. Mas, gente, 15 graus você consegue suportar tranquilamente numa noite, tá? O que não é muito interessante é você de manhã ter 50 graus e à noite ter menos 10, menos 15, tá? Isso é realmente uma situação bastante problemática. Então, o que aconteceu? Durante um tempo, esse efeito estufa, ele foi muito bom, tá? Para poder manter a temperatura, porque como é que funciona essa questão do efeito estufa, gente? É a mesma coisa quando você está dentro do carro, né? Você fecha todos os vidros e deixa esse carro no sol. Quando você abre este carro, vem aquele bafo quente, não vem? Por quê, gente? Porque os vidros, eles receberam a radiação e mantiveram essa radiação dentro desse carro, tá? Não teve nenhum local por onde escapar. Então, quando você abre o carro, você sente aquele bafo quente, tá? No planeta funciona da mesma maneira. Os raios solares, eles vêm com a radiação. Essa radiação entra no nosso planeta. Só, gente, que nós temos que ter o quê? Uma camada que faça com que essa radiação se mantenha aqui na Terra. Só que se essa camada começar a se espessar, o que vai acontecer? Eu não tenho mais como sair essa radiação, como se eu estivesse lá dentro do carro, tá? Bate a radiação e ela volta, e ela se mantém aqui na Terra. O que os especialistas, e existem, gente, eu vou falar para vocês, existem duas linhas, assim, muito distintas. Alguns cientistas falam o seguinte, que isso daqui continua a acontecer como era lá antigamente, e que é necessário, esse efeito estufa é necessário. Outros falam o quê, gente? Que essa camada ela teve um espessamento e que nós temos dificuldade hoje para mandar essa radiação embora do nosso planeta. E que o nosso planeta está se aquecendo ano após ano, tá? O que se sabe na realidade, gente, é que o efeito estufa ele já foi muito importante para nós. E sabe-se, hoje nós temos aí os painéis de discussão sobre as mudanças climáticas, tá? E muitos cientistas falam que um dos fatores das mudanças climáticas é justamente porque nós temos uma manutenção dessa temperatura e a temperatura do planeta está aumentando ano após ano, né? Quais são esses gases do efeito estufa? O CO2 e o metano, tá? Como é que eu produzo metano e como é que eu produzo CO2, gente? Por conta do quê? Queimadas. Então, quando eu tenho queimadas, tá? Em florestas ou em lavouras,
Quando eu tenho queima de combustíveis fósseis, né? Então, esses poluentes aqui, tá? Quando eu tenho CFC, que também quando eu tenho escapamentos de veículos, tudo isso mandando para a atmosfera o quê? Tanto dióxido de carbono, como nós também temos quem, gente? Nós também temos o metano. Nós temos uma adição aqui, que alguns cientistas falam, né? Sobre quem, gente? Sobre os grandes rebanhos, né? Que principalmente o gado, ou todos os ruminantes, eles fazem o quê? Eles eliminam o metano através do quê, gente? Através da flatulência e da erucção, né? Que seria o quê, gente? Soltar um pum e arrotar. Então, que os grandes rebanhos, eles lançam para a atmosfera uma grande quantidade de metano. Uma outra coisa também, gente, é quando, por exemplo, o óleo de cozinha, quando é lançado diretamente ralo abaixo, né? Imagina, você está aqui a pia, você lança o óleo de cozinha. Esse óleo vai para onde, gente? Vai lá para os rios. E esse óleo, ele começa a se degradar e as bactérias que vão decompor aquela coisa toda, elas começam a fazer a liberação de metano. O metano, gente, ele é muito pior do que o CO2, né? Porque o metano, a gente não tem nenhum tipo, pelo menos até hoje descrito, tá? De organismo que consiga pegar esse metano da atmosfera e processá-lo para ele ser retirado da atmosfera, tá? Ao passo que, se eu tenho essa questão do efeito estufa, vamos considerar isso, tá? E se eu começar a fazer o quê, gente? Introduzir vegetais, né? Começar a reflorestar as áreas, esse reflorestamento vai começar a fazer o quê? Vai começar a fazer o que nós chamamos de sequestro de carbono, tá? Então, o sequestro de carbono, ele é extremamente importante porque nós estamos aqui reconstituindo florestas e essas florestas novinhas, né? Quando está com a produtividade primária líquida ali, né? Bastante interessante, o que acontece, gente? Essas florestas começam a fazer a absorção desse gás que está em excesso aqui na atmosfera. E a gente começa a estudar os planos todos aí de manejo de florestas para que a gente consiga retirar o gás carbônico. Porém, o metano, gente, nós não temos como fazer isso, né? Então, por isso que se tem aí uma série de discussões, uma série de painéis para verificar como é que a gente consegue fazer a retirada desse metano. Gente, existe uma instância de discussão que são os painéis, na realidade é o painel de mudanças climáticas, tá? E que esse painel, as pessoas, os cientistas, têm discussões anuais sobre o que está acontecendo aqui no nosso planeta com relação às mudanças climáticas. Existe também, gente, o protocolo de Kyoto, tá? O protocolo de Kyoto, ele foi criado, na realidade, para fazer o quê? Para que os países começassem a entrar num acordo e começassem a criar tecnologias limpas para diminuição da emissão desses gases para a atmosfera, tá? Como é que você faz isso, gente? Com tecnologias limpas, né? Então, repensando a questão dos combustíveis utilizados nos veículos, repensando todo o processo de produção aí dos aerossóis e dos refrigeradores, repensando todo o processo industrial para não lançamento desses poluentes, tá? Uma outra coisa que tem se discutido muito aqui no Brasil, por exemplo, é sobre os planos municipais de Mata Atlântica, né? Que a Mata Atlântica, gente, ela é mata original de toda a costa brasileira que está voltada para o Oceano Atlântico, tá? E como nós tivemos uma quantidade de queimadas muito grande, uma retirada dessa floresta muito grande, hoje nós temos aí, sendo muito otimista, 5% dessa Mata Atlântica em todo o nosso país, tá? Alguns estados ainda mantêm, sei lá, 10%, 15%, mas dependendo do estado, quase nada mais existe de Mata Atlântica, por conta do quê, gente? De queimadas, da agricultura, da pecuária. Então, se discute muito isso hoje nos planos municipais de Mata Atlântica, tá? Como nós temos essas discussões muito fortes,
é interessante que vocês entendam assim, quando a gente traz a coisa do efeito estufa, ele tem vários momentos, tá? O momento que o efeito estufa foi muito importante para a manutenção da temperatura e o momento que agora, mesmo criando essas duas ideias diferentes aí dos cientistas, mas de alguma maneira, gente, esse efeito estufa ele é discutido, se ele existe ou se ele não existe, tá? Mas o que acontece? O efeito estufa seria o quê? É a manutenção dessa radiação solar dentro do planeta por uma camada de gases do efeito estufa que não deixa essa radiação ir embora. E automaticamente começa a aumentar a temperatura do nosso planeta, tá? Quais são os mecanismos para a gente discutir isso? O que acontece? Protocolo de Kyoto, quando falou da emissão desses gases. Os painéis de mudanças climáticas para poder verificar, começar a fazer uma análise efetiva do que está acontecendo com o clima. Os planos, como aqui no Brasil, Plano Municipal de Mata Atlântica, para que a gente comece a refazer as florestas, tá? E todos os planos que se tem para diminuir queimada, para que você não tenha mais a derrubada de floresta, porque o que a gente já tem de áreas que eram de florestas derrubadas já é mais do que suficiente para a gente produzir comida para nós e mais para um monte de gente aí desse planeta, tá? Então, seres, pensem nisso, né? Pensem nesses dois momentos aí que eu falei para vocês agora, tá? Que foi o quê, gente? A camada de ozônio, efeito estufa, que nós estamos falando aqui praticamente do quê? Poluentes atmosféricos, tá? E que esses poluentes estão provocando essas mudanças aqui no nosso planeta. O que vai acontecer? Sabe Deus, né? Ninguém sabe direito, nós somos muito jovens ainda aqui no planeta para saber o que será que essa velocidade que a gente fez, esses estragos, vai efetivamente provocar para nós, seres humanos, e para outros organismos, tá bom? Seres, não percam as aulas dos outros poluentes, tá? Um beijo no coração de todos e a gente se vê por aí.